sempre preparado, né, para usar a tecnologia, o que a gente conheça e saiba que em algum momento, se a gente não for usar agora, em algum momento é importante que a gente olhe para ela, né? Que a gente saiba e veja, por exemplo, assim, não, agora eu não vou usar essa tecnologia, mas fica de olho, porque daqui a pouco você vai precisar usar. Pode ser que neste momento você não precise, mas mais adiante, quando o teu negócio tiver crescido, ou se você estiver trabalhando numa empresa de um porte um pouco maior, você consiga aplicar, ou pelo menos entender que essas tecnologias existem e que podem ser, sim, utilizadas. Beleza? Bom, vamos lá. Então, sobre as tarefas da semana passada, né? Eu atualizei quem fez tarefa atrasada também. Deixa eu colocar isso aqui lá para cima, para não me atrapalhar. Certo? Que daí eles não me atrapalham mais, tá? Eu tirei as atividades que eram lá de dezembro, porque senão ia ficar muito pesado aqui, tá? Então, só tá aparecendo de janeiro para cá, certo? Janeiro, fevereiro e março. Certo? Então, atualizei ali quem fez tarefa atrasada. Só que se alguém fez, por exemplo, alguma tarefa que entregou agora de tarde, por exemplo, daí eu já não atualizei mais, tá? Aliás, eu atualizei hoje à tarde, mas no início da tarde, mais no início da tarde. Então, se alguém entregou depois disso, eu realmente não atualizei, tá bem? Continuo achando, assim, ó, que fora alguns que não fizeram nenhuma atividade, né? E tem bastante gente que fez bastante atividades, ou tem várias pessoas, vários projetos que fazem todas as atividades, e que eu acho legal isso, desse grupo é bem legal nesse ponto, certo? Tirando alguns casos, se a gente olhar aqui, parece que tem mais verde do que vermelho, né? Então, tem mais gente fazendo atividade do que gente não fazendo atividade. Beleza? Vocês estão de parabéns. Certo? E quem não fez, tá na hora de fazer aí as suas atividades. Beleza, pessoal? Qualquer coisa que não esteja de acordo aqui neste quadro, nessa tabela, vocês me avisem, certo? Mas eu procurei conferir lá. Tá bem? Alguns me mandaram até pelo WhatsApp, eu considerei o que veio pelo WhatsApp também, tá? Bom, vamos lá então. Vamos ao assunto de hoje. Então, nessa terceira fase, né, do projeto, a gente já teve, nós estamos agora na terceira aula, né? A primeira aula a gente falou sobre inovação como um todo, e inovação, ela pode ou não estar ligada à tecnologia, certo? Existe até uma falsa ideia, né, de que toda inovação precisa utilizar tecnologia. Não é assim. Tem muita coisa que realmente não precisa. Muita inovação realmente não precisa de tecnologia, certo? E nem todo uso de tecnologia ele pode ser considerado inovação, certo? Mas existe uma relação bem estreita entre a inovação e a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia ela fornece muitas ferramentas para a inovação. Quando a gente quer fazer uma inovação, é importante que a gente use as ferramentas disponíveis aí pela tecnologia, certo? E a tecnologia está aqui para nos servir, para nos ajudar, né?
a gerenciar os nossos negócios, a tomar conta da nossa vida, né? Afinal de contas, a gente tem tanta coisa, tanto dado disponível por aí com a internet, né? É tanta coisa que a gente tem disponível que às vezes fica difícil a gente transformar isso em alguma coisa útil. E é exatamente hoje, é exatamente esse o nosso assunto de hoje, tá? É como que a gente transforma dados, né? E como que a gente usa informação para tomar decisão, certo? E que tipo de ferramentas eu posso usar para analisar dados, certo? Os dados por si só, soltos por aí, eles não dizem nada. Eles só são alguma coisa quando eles se transformam em alguma informação que seja útil para nós, certo? Bom, então vamos lá, né? Então, a gente tá sendo bombardeado a todo momento com uma quantidade imensa de dados, né? A internet está cheia de dados. O que quer que você precise, que você busque, você encontra lá na internet. Agora, esses dados podem ou não se transformar em informação. Quando é que eles se transformam em informação? É quando eles se transformam em alguma coisa útil para você, para sua vida, para o seu negócio, né? E que ele possa, e que essa informação possa de alguma maneira te auxiliar a tomar uma decisão, certo? Tanto como consumidor, que todos nós somos, né? Consumidores de alguma coisa. Todos nós consumimos alguma coisa. Ou tanto como empreendedores, né? Então, o uso dos dados que tem na internet. Ninguém de vocês já fez uma pesquisa, né? Quando vai comprar alguma coisa, antes de comprar, você faz uma pesquisa e vê o que tem de informação na internet. Você, sei lá, você busca os comentários, né? Aí você vê assim, ó, esta empresa, ela é recomendada em 99% dos casos. Beleza? Certo? Aí você... quando você vai fazer essa compra, você faz essa busca, né? Tem essa informação, né? Aí você transforma isso em informação. Porque assim, ó, se você vai lá e lê um comentário, ok, tem um comentário bom, tem um comentário ruim, certo? E aí? Como é que eu transformo isso em informação? Alguém processou esses dados todos e viu, por exemplo, assim, ó, se você olhar, por exemplo, quando tem aquele monte de comentários a respeito de um produto, de um serviço que você está buscando aí na internet, quando tem aquela montoeira de comentários, depois tem lá um resuminho, né? De quantos que são positivos, quantos que são negativos e a nota geral, certo? Daquele produto ou daquele serviço. Isso aí já é informação. Por quê? Porque juntou aquele monte de dados, processou e transformou isso numa informação útil para você. Para você como consumidor, se você está fazendo essa pesquisa na hora de comprar alguma coisa. Agora, se eu sou empreendedor, para o empreendedor, essa mesma informação é útil também, certo? Essa mesma informação. Porque, por exemplo, assim, se eu sou o dono de uma marca, de um produto, eu quero saber como é que está a avaliação do consumidor a respeito dessa marca ou desse produto. Então, é importante que eu também utilize. Então, essa mesma informação que a gente usa na hora de comprar, é importante ser usada para o empreendedor também. Mas como é que isso é feito, né?
como é que se transforma esses dados? Porque assim, ó, cada comentário que se coloca lá, cada estrelinha que você dá lá, cada nota que você dá lá para um produto, é sua individual. Mas tem um algoritmo por trás daquilo ali que está processando aquilo para contar, certo? Imagina que você tenha, sei lá, 300 comentários a respeito de uma coisa. Difícil, né? Alguém botar isso numa planilha e ficar contando. Se você tem 20, ok, é factível, né? Mas imagina se você tem 5 mil, 10 mil, né, avaliações. Como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Aí é para isso que a tecnologia existe, certo? Mas que tipo de informação nós estamos falando, né? A gente pode usar as mais diferentes soluções tecnológicas para transformar esses dados em informações, em coisas úteis para a gente tomar uma decisão, né? Imagina que você esteja, sei lá, tentando saber o que você vai fazer com a sua empresa, com o seu produto, com a sua venda, com o preço do seu produto, mas você não tem informação para tomar essa decisão. A gente tem que largar aquela informação, aquela decisão que a gente toma no eu acho que, ou no achismo, ou naquela análise superficial das coisas, certo? Porque isso aqui pode nos levar a um erro, a um engano. Às vezes dá certo? Sim, às vezes dá. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar errado também é grande. Então, é melhor para vocês que estão aqui estudando para isso, né? Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente usar dados e fatos, né? Mas esses dados, para eles terem alguma utilidade para a gente, eles precisam ser processados e transformados em informação. Beleza? Então, qual que é a diferença, né, de dado e informação? Um dado é uma informação, é só um dado solto, certo? Ele não transmite nenhuma mensagem, porque ele só representa um significado, um dado. Cada dado é um significado. Agora, quando você seleciona os dados, trata, processa e tal, aí você dá para eles um significado conjunto. E é este significado, né, que você busca, que a gente precisa para tomar qualquer decisão, certo? Somente quando a gente tem um dado tratado, né, eu consigo agregar valor aqui para o meu produto, para o meu processo, ou utilizar ele devidamente para tomar uma decisão. Se a gente for pensar em dados que a gente tem, que a gente coleta, né? Quando a gente tem uma empresa, por exemplo, se você coleta muitos dados e você não processa esses dados de forma a conseguir tirar alguma conclusão a respeito desses dados, é melhor nem coletar, porque é só para dar trabalho, né? Vai ficar aquele monte de dados soltos, sem nenhum tratamento, né? E se a gente não trata os dados, eles não vão servir para você tomar alguma decisão, né? A respeito, sei lá, de crescimento, de lançamento de produto. Tem um monte de decisões que um empreendedor precisa tomar, e para isso ele precisa analisar dados tratados, transformados em informação útil, certo? Se ele não tiver, não for tratado, ele não se transforma em alguma coisa útil. Beleza? E qual que é a importância, né, da gente ter informação para o processo decisório, né?
Quando um empreendedor, e quando a gente fala em empreendedor, sempre levando em consideração que pode ser um empreendedor dono do seu próprio negócio ou um empreendedor dentro de uma empresa, porque a gente trabalhando dentro de uma empresa, mesmo assim, a gente pode ser empreendedor. Se chama isso de intraempreendedorismo, certo? É quando a gente... qualquer inovação, né? Quando a gente está focado na inovação, que as empresas precisam disso, né? Ficar focado na inovação, a gente está sendo empreendedor, certo? Quando a gente precisa tomar uma decisão, e decisões são coisas que elas permeiam o dia a dia das empresas, tanto para o dono da empresa, quanto para as pessoas que trabalham ou que tomam decisões dentro das empresas. Então, nem sempre todas as decisões vão passar pelo dono da empresa, né? Algumas decisões são tomadas por outras pessoas aí dentro da empresa. Então, nesse processo todo, né, de tomar a decisão, é importante que a gente tome uma decisão baseada em informação, certo? Quando a gente precisa tomar uma decisão, por exemplo, eu preciso expandir o meu negócio, eu quero aumentar a produção, certo? Como que eu vou saber se isso é viável ou não é viável? Né? Só analisando dados. Eu quero aumentar as vendas, certo? Então, eu preciso analisar os dados, quais são os produtos que vendem mais, eu preciso lançar um produto novo para aumentar as vendas, eu posso, sei lá, expandir os mercados, ir para outros lugares, mas para isso, como que eu vou tomar essa decisão? Qual é a melhor estratégia se eu quero aumentar as minhas vendas? Qual a melhor estratégia que eu vou usar para expandir as minhas vendas, por exemplo, certo? Para crescer a minha empresa. Se eu não for analisar dados, a minha decisão pode estar errada. É baseada no achismo, certo? Sempre que uma decisão vai impactar nos resultados da empresa, é importante que ela seja tomada baseada em fatos e em dados processados em informação, certo? Beleza, turma? Tá bom. Outra coisa importante, né? A qualidade da informação. Não adianta, né, a gente analisar dados e dados ruins, né? O que são dados ruins? É aqueles que não são confiáveis, certo? É aquela informação que vem no Zap Zap, sabe? Que a gente nunca sabe se está certo. Então, antes da gente usar informações, certo? A gente precisa de fontes confiáveis, que a gente considere verdadeira, certo? Senão, a gente não consegue tomar uma decisão correta. O volume das informações que a gente vai usar, né, para tomar uma decisão também é importante. Por exemplo, assim, se eu preciso tomar uma decisão para expandir o meu negócio, certo? E que eu vou precisar fazer um investimento para expandir o meu negócio, eu preciso fazer um investimento, eu preciso avaliar informação correta em um volume de informação bom, né? Porque, caramba, senão eu posso investir e depois chegar à conclusão de que aquilo não estava correto. Já imaginou? Mas aí eu já investi. Aí já se foi o dinheiro.
certo? Então, por isso que é tão importante que a gente continuamente colete dados a respeito de mercado, de clientes, do comportamento dos nossos clientes, né? A gente fala bastante, né? A gente falou bastante sobre comportamentos de clientes e a gente vai continuar falando sobre isso, né? Que é importante que a gente acompanhe. Por quê? Porque o comportamento dos consumidores muda, né? A gente hoje se comporta de uma forma, é só olhar para a gente como consumidor. Hoje a gente se comporta de uma forma, amanhã a gente pode estar se comportando de outra forma. Então, como empreendedores, né, esteja você numa empresa ou tendo a sua própria empresa, certo? É importante que você acompanhe o comportamento aí dos consumidores. Bom, existe uma área da ciência, né, que usa métodos científicos para obtenção de conhecimento, para transformação do dado, né, o dado solto, numa informação útil. E essa ciência é chamada data science, ou a ciência dos dados. Aqui no Brasil, a gente adora usar termos em inglês, né? Mas é incrível como alguns deles, eles são tão conhecidos que eles nem têm uma tradução para o português. O data science, ela é, claro, é ciência dos dados, bem traduzido, certo? Mas se você falar em ciência dos dados, cara, no mercado, assim, as pessoas não vão entender direito. Alguns não vão ligar que o ciência dos dados é o data science, né? De tanto que se usa o termo em inglês. Por isso que eu gosto de falar para vocês esses termos, porque são os termos que são usados aí no mercado, né? Então, de uma forma bem genérica, né, as empresas se utilizam dessas técnicas, né, de data science ou da ciência dos dados para analisar os dados e tomar decisões, principalmente aquelas decisões que estão ligadas à expansão dos negócios. Imaginem vocês que vocês vão lançar um produto novo, né? Vão lançar um produto novo, é importante que você avalie os dados. Se esse produto tem alguma chance de funcionar, qual é que é o comportamento do seu consumidor, esse produto vai vingar ou não vai vingar. Então, é importante que isso seja feito ou seja analisado. Beleza? Bom, as etapas, né, na prática, o data science ele funciona em 7 etapas diferentes, certo? Primeira delas é o levantamento das perguntas, a gente já vai ver isso, né? Levantamento da pergunta. Não existe você começar um levantamento de dados sem ter um objetivo, certo? Para começar um levantamento de dados, você precisa saber primeiro aonde você quer chegar, certo? Para que eu quero esses dados? Depois você coleta os dados. Primeiro saiba o quê, para que você precisa. Depois coleta os dados, aí processa e organiza os dados, né? Organiza em blocos, por exemplo, certo? Depois dos dados organizados em blocos, já é possível fazer uma análise. Antes da gente juntar os dados em blocos, mas e que blocos que eu vou juntar? Depende da pergunta que você tinha lá no início, certo? Depende de onde que eu quero chegar. Então, os dados, eles têm que ser organizados dependendo daquilo aonde você quer chegar. E como é que eles vêm. E o que faz mais sentido para você, certo? Então, às vezes, para uma empresa, faz sentido você organizar, sei lá, dados de clientes, por exemplo, por região. Para uma outra empresa, faz mais sentido organizar os dados por gênero. Para outra empresa vai fazer mais sentido organizar por idade, né? Estou falando só em dado de cliente,
certo? Mas eu posso ter dados sobre muitas outras coisas. Então, na verdade, a forma de organizar os dados, ela precisa fazer sentido para você, né? E só depois dos dados organizados é que a gente passa a analisar. Porque dados organizados, você consegue enxergar um comportamento ou uma tendência, né? Muitas vezes você tem aí um grupo de dados e você já consegue ver alguma tendência. Ou não, né? O dado, às vezes, até serve para isso, para dizer que não tem nenhuma coerência. Então, quer dizer, isso aqui não está fazendo sentido. Entendeu? Depois, dependendo, claro, da forma com que a gente... da forma com que... ou da quantidade de dados que a gente tem, né? Muitas vezes a gente vai precisar de um algoritmo ou de um modelo, de uma tecnologia para organizar esses dados. Se eu estou falando de poucos dados, sei lá, eu posso botar isso numa planilha, organizar com filtros, com, sei lá, uma planilha dinâmica ou coisa parecida. Mas quando estou falando de, às vezes, milhares de dados, fica difícil. Daí a gente precisa de um algoritmo. Depois, tem uma forma da gente visualizar esses dados. A melhor forma é através de gráficos, né? Os gráficos são bem visuais, eles te apresentam resumos e são fáceis de você analisar. E só depois, só no fim, a tomada da decisão, né? Bom, vamos lá, vamos ver o passo a passo aqui. Então, normalmente, quando a gente inicia um processo, né, de ciência dos dados e de coleta de dados e tal, né, começa sempre com uma pergunta a ser respondida. Aqui, nós listamos algumas, né, algumas dúvidas comuns, principalmente para quem lida com produtos digitais, certo? Primeiro, qual será o faturamento nos próximos meses? Qual será o meu faturamento nos próximos meses? Certo? O que aconteceria se eu mudasse completamente o design da página aí do meu produto, da página do site e tal? Qual é o momento certo para abordar o cliente oferecendo o produto? A gente já falou um pouco sobre o momento certo, quando a gente fez até o plano comercial lá, né? Qual era o momento mais adequado, né, para oferecer o produto para o cliente, né? Não tem nada pior, né, do que... porque quem decide, né, quem que decide o momento certo de comprar é o comprador, é o consumidor, certo? É quem vai comprar, é ele que decide o momento certo. Saber qual é esse momento, saber enxergar este momento, estudar qual é o comportamento do teu consumidor, para saber o momento certo de fazer a oferta, é quando ele está mais disposto a comprar, certo? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que você tenha, sei lá, uma loja online, um site, estou vendendo pelas redes sociais, eu tenho aqui uma loja online, aí tem aquele cliente que entra, dá uma olhada e sai, tem outro que entra, coloca as compras no carrinho e desiste, né? Se você tem uma loja física, vamos supor, certo? Tem aquele cliente que entra, olha e não compra, certo? Qual é o momento certo para você oferecer o seu produto para o cliente? Certo? Quando o cliente entra na sua loja, por exemplo, uma loja física, quando o cliente entra na sua loja, qual é o momento certo de abordar esse cliente e oferecer o seu produto? Certo? Se ele te disser, eu estou dando uma olhadinha,
Não fica insistindo. Vocês lembram que a gente já viu um vídeo sobre aqueles vendedores, né? Tem uns que são chatos pra caramba, ou aqueles que somem e que não estão aí, certo? Então, descobrir o momento certo é importante. E como que a gente descobre isso? É analisando os dados. É analisando. É sabendo, por exemplo, assim, quantos clientes entraram na minha loja e saíram sem comprar nada? Quantos clientes chegaram a colocar produto no carrinho e saíram e desistiram depois, certo? Quanto chegou, sei lá, quase até lá no item do pagamento e depois desistiu, certo? Isso tudo, se você usa um e-commerce, eles normalmente têm essas ferramentas, certo? Normalmente, você consegue enxergar isso através das ferramentas do próprio e-commerce, né? Se você tem ele normalmente já oferece essa funcionalidade. Então, é legal e é importante, certo? Qual é que é o preço ideal para o meu produto? A gente falou sobre isso também, né? Sobre preço. Como que eu descubro qual é que é o melhor preço? Qual é que é o preço? Assim, preços muito baixos. Imagina que você esteja oferecendo, sei lá, uma Ferrari, né? Uma Ferrari por 100 mil reais, certo? O que acontece quando você oferece um produto muito abaixo do mercado, muito abaixo do que valeria? O que acontece com o seu cliente? Ele vai pensar, tem alguma coisa errada. Esse produto não tá bom. Não pode estar tão barato, né? Então, assim, o preço certo do produto, ou também você não pode oferecer um produto muito acima, porque daí, assim, caramba, quem que vai comprar, né? Se ele está muito acima dos valores do mercado. Então, saber o preço certo, nem muito baixo, nem muito alto. Então, o cliente sempre precisa achar que ele está pagando menos do que vale, mas não tão menos, né? Quando você põe muito abaixo, o cliente fica desconfiado, certo? Ou vocês não desconfiam quando o preço está muito baixo? Imagina que vocês entram lá na internet para comprar, sei lá, um celular, aí vocês têm lá o último top dos celulares, que eu nem sei qual é que é o último top, mas enfim. Vocês têm lá o último top dos celulares e custa, sei lá, R$ 1.000. Você vai dizer, isso aqui não está certo. Esse celular ele vale mais ou menos, sei lá, 3 mil. Está me oferecendo por 1.000? Tem alguma coisa errada. Certo? Então, é importante que o preço do produto seja bem definido e ele seja baseado em dados e em fatos. Em quanto que custa o produto no mercado, certo? Quanto que o cliente está disposto a pagar? Mas da onde que você tira essas informações? São dados que você tem que coletar, dados corretos, certo? Não é assim, eu vou lá na loja, fui lá numa loja, né? Uma loja, e lá o produto custa, sei lá, R$ 1.000. Aí eu vou vender o meu por 950. Certo? Mas você não viu que tem outra loja que está vendendo a 800, né? Então, por isso que é importante fazer uma análise, uma abordagem mais ampla um pouco quando a gente precisa tomar uma decisão. Quando oferecer um novo produto para o cliente, né? Vocês sabem que tem produtos que eles vão morrendo, né, com o tempo, certo? Vão ou não vão? Com o tempo, tem produtos que vão morrendo. Eu já não sei mais se nesse grupo tem alguém da área de jogos, né? Mas vamos pensar na área de jogos, certo? Jogos, eles ficam obsoletos com o tempo. Se você não oferece coisas melhores, as pessoas vão enjoando. Um jogo não dura para sempre, a não ser o Mario Bros, né? Que esse
parece que é eterno, voltou agora e tá eterno, né? Que ele é do meu tempo ainda, de videogames. Mas assim, ó, no mercado de jogos, ou você evolui, ou você apresenta coisas novas, ou você morre, certo? E tem muito produto que morre com o tempo, certo? Que vai apresentando uma evolução, os próprios celulares, né? Você vê quanto eles evoluem. Então, se você fabrica, por exemplo, se você fabrica um celular, você tem que estar atento às principais novidades, aquilo que as tecnologias do futuro, né? Para a gente saber quando é que está na hora de, ó, isso aqui já está morrendo, eu preciso apresentar um produto novo, certo? Uma coisa diferente, certo? Quantos e-mails eu preciso enviar para o meu cliente potencial antes de oferecer o produto? Não sei se já aconteceu com vocês, que quando vocês vão, sei lá, consultar alguma coisa na internet, para acessar o conteúdo, você tem que fazer um cadastro, certo? Aí, quando você faz um cadastro, você tem que cadastrar o teu e-mail. Aí, no teu e-mail, eles começam a mandar coisas. E coisas, e coisas. E muitas coisas, certo? Mas quando exatamente você oferece o produto? Você precisa saber se o teu cliente ele está interagindo ou não está interagindo com você. Você só vai oferecer o produto se o teu cliente está interagindo e se você percebe que ele está disposto, o que ele está pronto para fazer uma compra, certo? E qual é o melhor formato para divulgar os teus conteúdos? É um post de Instagram, é um vídeo de YouTube, sei lá, uma postagem no Twitter, no TikTok, sei lá, certo? Para isso, como é que você sabe qual é que é o melhor formato para divulgar os teus conteúdos? Primeiro, você precisa saber onde estão os teus clientes, certo? Os meus clientes estão em todos os lugares. Sim, mas em que lugar eles mais estão? Ok, você sabe que você tem clientes que estão no Instagram, tem clientes que estão no Twitter, tem clientes que estão em todas as redes. Agora tem uma rede nova, né? Que chama Clubhouse. Clubhouse. Alguém já ouviu falar dessa rede nova? Não? Então, é uma rede social nova. Ela é assim, ó, é o oposto do TikTok. O TikTok é só vídeo, né? E o Clubhouse é só áudio. Mas por enquanto ela tá nova, por enquanto ela ainda não tem versão para Android. Acho que por isso que ela está menos conhecida. Então, ela só está disponível para PC, né? E para iOS, que é o do iPhone. E para Android ainda não está disponível. Mas é uma rede, basicamente funciona. Tipo assim, ó, tem salas de bate-papo sobre diversos assuntos, certo? Então você entra ali num grupo que está falando, sei lá, sobre empreendedorismo. Aí você entra lá e as pessoas estão discutindo assuntos em áudios, né? Estão discutindo o assunto ali. Aí você entra na sala. Se você não me interessei por esse assunto, você sai, entra em outra sala, né? Os assuntos estão definidos e aí você entra e pode participar do bate-papo, então, sei lá, vai lá aprender ou coisa parecida, né? Então, assim, ó, e aí, os teus clientes, eles estão nessa rede, né? Diz assim, mas eu tenho clientes em todas as redes, mas onde eles principalmente estão? Você entende que para você definir uma estratégia certa, né? E por isso que eu insistia, né, com vocês, definam certo onde os seus clientes estão, segmentem ele numa região, ou numa rede social, ou num grupo, sei lá, certo? Para eu saber exatamente, né? Que tipo de estratégia eu vou usar para cada cliente.
Se a gente não sabe onde eles estão, fica mais complicado da gente definir uma estratégia, não é mesmo? Bom, depois, né, depois a gente vai para a coleta dos dados. O que é a coleta dos dados, né? Quando a gente definiu para que eu quero os dados, certo? Aí a gente vai coletar os dados. E aonde que eu vou coletar os dados? Eu posso usar sistemas, aplicativos, buscas na internet, os próprios dados assim de empresas, né? Empresas que divulgam dados, por exemplo, dados de mercado, pesquisas, né? Pesquisas, lembra que a gente falou que assim, ó, não vamos fazer pesquisa, aquelas pesquisas intermináveis, ou basear todas as nossas decisões só em pesquisas, certo? Às vezes as pesquisas, dependendo, porque pesquisa, né? Nem sempre você consegue atingir todo o público, né, com pesquisa. Então, é importante que você avalie outros dados, além das pesquisas. Não que você não deva fazer pesquisas ou não deva analisar dados de pesquisas. Precisa também, certo? Mas precisa analisar outros dados junto, ou também. Então, quanto mais fontes de dados você tiver, melhor fica para você. Estou brigando com o ar-condicionado aqui. Liga e desliga. Que tá calor pra caramba hoje, não tá? Tá, né? Não sei aí, mas aqui tá muito calor. Bom, depois dos dados coletados, então é hora da gente organizar esses dados, né? É juntar eles em grupos. Antes da gente juntar isso, é importante que se faça um processo de limpeza. O que é o processo de limpeza? É excluir aqueles dados que não servem, certo? E quando que um dado não serve? Quando ele não está alinhado com aquela minha primeira pergunta, certo? Com o meu objetivo. Se ele não está alinhado com esse objetivo, ele não serve para eu vou organizar ele como? Então, é importante fazer uma limpeza nos dados, depois padronizar, né? Organiza essa informação até transformar isso numa coisa útil, em alguma coisa que você possa utilizar para tomar a sua decisão, para saber se você vai poder aumentar o seu faturamento, se você vai precisar lançar um produto novo, se o preço do seu produto está ok, né? Se você precisa ou pode ajustar o valor do o preço do seu produto, o valor não, o preço, né, do seu produto, né? Que tem uma diferença entre preço e valor, né? E a gente organiza, então, esses dados. Como é que eu vou organizar esses dados, né? Se você já utiliza alguma ferramenta de internet ou de análise, eu tenho um perfil profissional lá de Instagram, né? Eles têm lá umas ferramentas, né? Tem umas ferramentas já que fazem análise. Se você usa um e-commerce, tá? Eu tenho uma loja online. Os e-commerces já têm ferramentas para você organizar dados, certo? Então, existem muitas ferramentas grátis, né, na internet. Então, é importante que a gente se utilize delas para organizar e levantar dados, certo? Quem tem perfil profissional ali, perfil empresarial ali no Instagram, o Instagram ele já tem uma coleta de dados, né? Ele coleta dados, organiza, você sabe quantos... você tem informação de movimentação aí no seu perfil e tal. Então, já existe ali algumas ferramentas de dados. O Facebook também tem, certo? Essas ferramentas. Então, é importante que você... agora, assim, qual ferramenta eu vou utilizar? Cara, depende para que você
o que você quer saber, né? No Instagram, no Facebook, é fácil a gente buscar essa informação porque você consegue enxergar o engajamento das pessoas quando você faz uma postagem, certo? Aquelas pessoas que curtem, que comentam, né? É possível analisar assim, os perfis das pessoas que estão acessando o teu perfil ali nas redes. E é bem legal, é interessante utilizar, porque eles já têm essas informações. E se a gente não está usando isso, eu tenho uma empresa física, você pode criar, sei lá, um cadastro, cadastro de cliente, né? Os cadastros de clientes e usar essas ferramentas de internet que são... O Google tem milhares de ferramentas, milhares eu estou exagerando, mas centenas de ferramentas disponíveis e a maioria delas gratuita. Claro que eles têm perfis que você vai ter que pagar, assim, mas tem muita ferramenta boa e gratuita no Google. E daí vem a análise dos dados, né? Depois dos dados já organizados, aí você analisa. Qual que é o objetivo, né, da gente analisar dados, certo? É a gente descobrir comportamentos, certo? Comportamentos do mercado, do consumidor, do produto, certo? Como é que o produto está se comportando no mercado? Por exemplo, assim, se você descobre que você vendia 1.000 e agora está vendendo 900, por que caiu? Caiu por quê? Porque tem outro produto concorrente. Então, esse tipo de análise, esse tipo de informação é importante para o seu negócio, certo? Ou você se habitua a analisar dados, né? E transformar eles em informação útil, ou você vai ser superado aí por alguém. Porque daqui a pouco... tem aí, você está vendendo menos e você não se ligou que tem um outro concorrente, que tem um produto similar ao seu, talvez não igual, mas é similar e está substituindo o teu, certo? Então, é importante a gente ficar de olho, né? Não é à toa, vocês sabiam que, assim, grande parte, eu não tenho número agora, mas, assim, grande parte das empresas, os pequenos negócios que abrem, né, no Brasil, eu não tenho bem o número, mas é um número alto, tipo metade assim, das empresas que abrem, elas fecham antes de completar 1 ou 2 anos, certo? E por que fecha, né, uma empresa? Por que esses negócios não seguem adiante? Por quê? Normalmente é porque eles não estão bem planejados, certo? Que é um diferencial que vocês estão tendo aqui, né? De aprender a planejar, a usar ferramentas, né? A analisar dados. Então, não dá para a gente tomar decisão baseada no achômetro, certo? Mas sabe o que acontece muito, né? Você vê assim, abriu uma barbearia nova aqui e está fazendo maior sucesso. Vou abrir uma barbearia. Porque, nossa, o cara abriu aqui e está fazendo maior sucesso. Então, vou abrir uma também. Né? Você sabe se o mercado comporta mais uma? Você pesquisou? Tem certeza? Aí você vai investir num negócio que você não tem certeza. Né? Então, quando a gente vai abrir um negócio, é bem importante que a gente olhe bem para saber se esse negócio tem futuro ou não tem futuro, antes de abrir. E depois que abriu, tem que continuar analisando. Isso não termina nunca, gente. É sempre. Tá? Uma empresa, ela tem que ter o hábito de olhar
para os números. Quando a gente adquire esse hábito de olhar para os números, de analisar dados, né, a gente já tem um diferencial em relação à maioria dos pequenos negócios, pelo menos. Né? Os grandes negócios, normalmente, eles têm aí já sistemas mais elaborados e tal. Mas mesmo os pequenos negócios... Vou contar uma historinha para vocês. Tinha uma senhorinha já de idade, né? Ela até já faleceu, assim, mas ela tinha uma lojinha acho que era de pijamas, né? Quando você ia na loja, primeira vez, ela fazia um cadastro. O cadastro dela era no caderninho. Então, ela tinha um caderninho de cadastro. Ela era uma senhora, ela não tinha nem um computador ali na loja. Pelo menos na época não tinha. Mas ela tinha um cadastro. Então, não importa a maneira que você vai fazer. Ela tinha um cadastro dos clientes. Aí ela perguntava assim, sei lá, o nome, a idade, data de nascimento, né, a data do aniversário, informação simples, assim, né? E telefone, né? Olha a coisa incrível que ela pegava assim, ó, todo dia ela tinha lá um levantamento de quem dos clientes dela, do caderninho aí, fazia aniversário. Aí o que ela fazia? Pegava o caderninho, telefone dessa pessoa e liga. Ela ligava um por um dos clientes que faziam aniversário para cumprimentar. Né? Uma coisa simples, ela tinha um cadastro no caderninho. Fazia uma análise. E aí ela aproveitava, cumprimentava pelo aniversário e aproveitava, oferecia, não quer passar na loja? Eu tenho novidades. Olha que legal! Era uma forma de você ir buscando clientes. Então, não importa a maneira que você faça. Importante é que você faça análise e não fique só no achômetro, né? Então, se você se habitua a analisar dados, você já é melhor do que a maioria das empresas. Bom, quando você tem um número muito grande de dados para avaliar, aí não fica... Muitas vezes não é possível você usar o caderninho ou uma planilha de Excel, né? Fica difícil quando você tem uma quantidade muito grande de dados. Então, aí às vezes é importante você desenvolver aí um algoritmo, né? Quais são as vantagens, né, de você utilizar um algoritmo, né? O algoritmo, ele mesmo processa aí os seus dados, certo? Então, imagina aí que você tem, sei lá, 5.000 clientes potenciais, você envia 7 e-mails para cada um por mês, né? Eu tenho lá 1.600.000 eventos para analisar, para tentar encontrar um padrão. De que maneira você vai analisar no caderninho ou na planilha 1.600.000 eventos? Aí fica impossível. Então, quando você tem uma quantidade muito grande de dados, né? Mesmo que você, por maior que seja o seu esforço para fazer essa análise, quando você terminar de fazer a análise, aquela informação já não vale mais, porque ela já mudou, né? Então, imagina que a gente também não pode demorar muito para fazer essa análise, certo? Então, eu tenho que fazer essa análise constantemente. Se eu tenho muito dado, bom, daí eu vou precisar de um algoritmo, vou precisar de um sistema, né? De alguma ferramenta que me ajude a processar esses dados e juntar eles, organizar em algum tipo de grupo, certo? Agora, o algoritmo é sempre necessário? Não, não é sempre necessário. Ele é necessário quando você tem uma quantidade muito grande aí de dados para analisar.
ou quando eu tenho muita informação e eu não consigo estabelecer aqui um padrão. Daí é melhor você usar aí um algoritmo, alguma ferramenta que te ajude, né, a fazer isso, e você faz em pouco tempo. Né? Quando a gente começa um negócio, né, normalmente quando a gente começa lá na planilhinha, né? Eu faço uma planilha ali de Excel, vou fazendo filtros, certo? Vou fazendo todos os dados, daqui a pouco eu filtro eles e consigo fazer uma análise, né? Mas quando eu tenho pouco dado, quando o negócio começa a se agigantar, né? Quando começa a ter muito dado, é melhor usar, então, um sistema e uma ferramenta. Beleza? Aí a visualização dos dados, né? É muito importante que você transforme depois esses dados, né? Numa forma visual, como, por exemplo, gráficos, né? Para que serve isso, né? Para que você consiga enxergar se aquele comportamento dos teus dados ali, né? Se a sua análise está de acordo com aquela pergunta, aquele primeiro objetivo lá que você tinha definido, certo? Então, é importantíssimo que isso seja transformado num gráfico, porque um gráfico é sempre uma forma bem didática, né, de você enxergar padrões, enxergar tendências, né? Como que você enxerga uma tendência? Um gráfico sempre vai te... É muito simples, é muito fácil de você enxergar uma tendência quando você olha para um gráfico. E o gráfico tem outra vantagem, né, de que o gráfico ele não tem idioma, né? O gráfico ele pode ser visto por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa consegue enxergar, né, uma tendência ou não, né, numa análise visual, certo? É uma coisa bem visual, né, que pode ser enxergado por qualquer pessoa, certo? Aquelas que enxergam, né? Pode ter pessoas que não enxergam, mas elas olham daí pelo braille mesmo. E por último, a tomada de decisão. Depois de posse já de todas essas informações, vocês concordam que, né, quando a gente toma a decisão, depois de ter feito todo esse processo de definir o que eu quero saber, quais são os dados que eu vou coletar os dados, organizar, analisar, né, esses dados e tomar uma decisão, vocês concordam que essa decisão tem mais chance de dar certo do que se eu tomar uma decisão no eu acho que? É ou não é, pessoal? Não estou ouvindo ninguém responder. Alguém está me ouvindo? Ah, tá. Ah, tá certo. A pergunta é a seguinte: vocês concordam que se você tomar uma decisão seguindo todos esses passos, por exemplo, assim, se eu vou lançar um produto ou não vou lançar, ou se eu posso expandir, ou se esse produto tem chance, tem futuro ou não tem futuro, se eu posso aumentar o meu faturamento, se eu posso, sei lá, fazer uma correção de preço do meu produto. Se eu fizer todo esse processo, a chance de dar certo é maior. Vocês concordam com isso? Exato. E assim, ó, a sua estratégia tem que ser baseada também
naqueles dados que você coleta e no comportamento. Você tem que ir constantemente olhando e tomando decisões. Né? Concordam? Pelo visto, sim, né? Bom, é isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, ó, Murilo está dizendo que sim. Então, pessoal que tem o pessoal do chat também. Nem sempre eu consigo acompanhar o chat, porque quando a gente apresenta aqui, ele foge, né? Bom, mas como que a gente consegue aplicar, né, o Data Science para expandir os teus negócios? O Data Science é muito utilizado quando as empresas precisam expandir os negócios. E também para a gente começar, se eu vou, sei lá, a questão, por exemplo, assim, ó, eu vou abrir uma unidade nova, vou fazer sei lá, eu tenho uma lancheria, vou abrir mais um bar, vou abrir outra unidade em outro local, eu vou expandir a região, certo? Eu estou, sei lá, atuando numa determinada região, eu quero atingir uma outra região. Então, é muito importante usar essa técnica toda, né? Da gente analisar os dados, quando a gente vai expandir, precisa tomar uma decisão para expansão dos negócios, né? Então, alguns exemplos, né, de como que a gente usa, né, os dados para tomar decisão. Uma delas é análise de conversões em funis de venda. Não sei se vocês lembram, a gente estudou funis de vendas, né? O funil de venda significa aquele onde você está, sei lá, oferecendo, você atrai, né, os clientes, e parte desses clientes que você atrai, eles se convertem em clientes de verdade, certo? Isso é conversão em funil de venda. É quanto daqueles clientes que você atraiu, certo? Eles efetivamente fazem uma compra, certo? Isso é a conversão. Mas eu tenho uma loja física. Sei lá, eu vou fazer um evento, uma inauguração, né? Aí eu faço, sei lá, eu divulgo aqui que vai ter um determinado evento aqui, e tal. Aí você atrai todo esse público. Desse público todo que chegou ali na tua loja, quantos efetivamente fizeram uma compra? Certo? Quantos efetivamente estão fazendo compra? Então, essa análise é importante que você faça, certo? Quando eu atraio clientes, quantos desses que eu atraí efetivamente fizeram uma compra? Análise de dados de comportamento dos visitantes, né, das suas páginas, né? Se você tem uma loja, por exemplo, online, né? Aquele cliente que a gente já falou sobre isso, né? Aquele que entra lá e olha tudo e não compra nada, aquele que bota no carrinho e depois desiste da compra, né? Aqueles que só olham ali a sua página, não interage, não, aquele que só curte, né? Aquele que curte, compartilha, compra, né? Esse tipo de coisa. A precificação de produtos, né? O quanto, né? Você consegue definir os preços dos seus produtos através de análise de dados, né? Porque daí você consegue definir, por exemplo, assim, ó, qual é o valor que o seu produto tem, e daí, a partir deste valor, você consegue definir qual é que é o preço, certo? Não se precifica produto sem saber exatamente qual é que é o valor que eu estou entregando para o cliente, né? Porque para o cliente importa mais o valor do que o preço, né? Análise de sentimentos dos seguidores, né? Como eles estão... Eu vi que alguns de vocês fazem, né,
uma pesquisa de como as pessoas estão se sentindo. Ah, você está bem? Como é que você está? Está se sentindo bem? Hoje nós temos, sei lá, uma dica de alguma coisa. Eu tenho acompanhado quem tem ali perfil, né, profissional, quem tem os seus perfis aí na internet, e que faz no mínimo, se preocupar, né, com os sentimentos dos seus seguidores. Como é que eles se comportam? Que tipo de sentimentos eles têm, né? Tão bem, tão mal? Ah, eu tô, sei lá, tô querendo dar um up na minha carreira. Esse é o sentimento aí dos meus seguidores. Ou, sei lá, eu tô chateado porque não estou conseguindo ir trabalhar, eu perdi o emprego, certo? Isso são análises que você pode fazer dos sentimentos dos seus seguidores. Quando você consegue chegar nesse nível, né, que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Mas quando você consegue chegar nesse nível e consegue ter uma estratégia específica para o cliente, Deus, está feito na vida. Está feito com aquele cliente, né? Há sistemas de recomendação de produto para cliente. Ah, quem é que não fez uma compra na internet que aparece lá, depois que você fez a compra, a recomendação de um outro produto, certo? E isso não é diferente quando eu tenho uma loja física, certo? Ah, eu vou ter aí uma loja, né? Vamos supor ali o a bicicleta aí, do Samuel ali, né? A pessoa vai lá, compra uma bicicleta, eu ofereço um acessório, certo? Então, isso não é só na internet. A internet usa ferramentas para isso. A partir do momento que a pessoa escolhe um produto, ela já oferece outros. Na loja física, você pode fazer isso baseado no que o cliente está comprando. Você está vendo que você tem um vendedor aí, né? E esse vendedor pode oferecer outros produtos, recomendação, né, de outros produtos aí para o cliente. Às vezes é importante você entender o que ele está buscando, né? A Tayane aí tem uma livraria, né, com cafezinho, é um café literário, né? A pessoa vai lá tomar um cafezinho, oferece, busca entender que tipo de cliente você está tendo aí para oferecer, sei lá, um livro para essa pessoa, né? Baseado naquilo que ela está buscando, entenda as necessidades, as dores e as expectativas dela naquele momento para oferecer o produto certo para a pessoa, certo? E baseado, por exemplo, assim, eu comprei um determinado livro. Ah, você conhece o outro tal livro? Né? Dá para oferecer outros em função daquele que a pessoa está comprando. E a classificação dos clientes em relação ao comportamento de compra? Tem aquele cliente que compra sempre, que tá, sei lá, vamos supor ali assim, ó, o cara vai fazer uma compra, né? E ele compra frequentemente. Por quê? Porque ele está engajado naquela proposta aí do teu negócio. Tem aquele cliente que vai comprar de vez em quando, que não é um cliente que está fiel e tal, né? Tem aquele cliente que olha e não compra nada. Mas por que chamou a atenção este negócio para ele? Ele entrou na tua loja ou, sei lá, ou foi futricar na internet ali. Por quê? De que maneira? Como que ele chegou lá? Certo? É importante que essas análises sejam feitas, tanto para quem tem negócio físico, quanto para quem tem negócios na internet. Beleza? Oi. Aham. Isso.
certo? Isso. Gente, isso é importante para qualquer negócio, certo? Qualquer negócio que é assim, ó, é um restaurante, né? Tem os guri ali do restaurante, né? O Edson e o Gabriel, certo? Que tem aí a questão do restaurante, tem o lanche da Burger Food Kids, tem o pessoal da clínica, diz assim, eu vou. Mas assim, ó, você pode oferecer, sei lá, um tratamento preventivo, né? Porque essa clínica é de recuperação, mas existem tratamentos que são preventivos. Então, de repente, assim, ó, você fazer uma oferta de tratamento preventivo. A, a, a Giovana não está aí, mas é do, do Clube dos Bichos, né? É oferecer, por exemplo, assim, uma modalidade nova, sei lá, eu vou tratar o seu passarinho lá na sua casa, vou cuidar do seu gato, né? Que gato não gosta de sair de casa, né? Então, uma creche, assim, mas eu posso, sei lá, fazer o cuidar do seu gato na sua casa. O gato não gosta de sair de casa, não. O cachorro até vai para a creche, mas gato não vai, não. Né? Aquele. O aplicativo lá do Lucas e da Camila, né? Que é o Comunique-se Bem, né? Entender quais são as necessidades aí dos seus clientes e oferecer alternativas, né, para eles. O caso do Nicolas, que é um aplicativo de teleentrega, nossa, aí você pode, sei lá, o cliente ele faz um pedido aí, precisa mais alguma coisa que eu possa fazer a entrega junto e tal, você pode oferecer, claro, né? Pessoal da Life Plus, bom, nem se fala, né? Aí tem vários produtos aí que vocês oferecem. Quando um cliente se decide por comprar um produto para uma determinada coisa, que ele está engajado aí em ter uma alimentação melhor ou fazer uma alimentação mais natural, aí você sempre pode oferecer outros produtos, certo? O cliente compra você já oferece o outro complementar, por exemplo, sei lá, eu comprei um chá que serve para diminuir a ansiedade. Já oferece outros, nós temos também para com essa mesma para essa mesma para essa mesma coisa, nós temos mais esse, né? Nem se fala. A mecânica aqui do Murilo, né? A mecânica do Murilo, sempre que você... Ele, aliás, tem uma ideia fantástica, né? Que é um aplicativo em que o próprio cliente pode, baseado nos sintomas, fazer um diagnóstico prévio, que é sensacional essa ideia, né? Baseado, imagina você carregar o dispositivo aí com uma inteligência artificial, com learning machine aí, que você consiga fazer, que o seu cliente consiga fazer um diagnóstico prévio e ele já chega, ele vai colocando isso no aplicativo, quando ele chega, você atende ele, sei lá, rapidamente, né? E você pode, sei lá, oferecer manutenções preventivas, né? Tem duas... Não, só tem uma oficina. Não, tem duas. Tinha quase certeza que tinha outra, né? Tem pizzaria e outro restaurante aqui, das pessoas que nunca aparecem, mas enfim. O Arthur, com o caso do aplicativo, né? Para monitoramento de acesso de crianças, caramba, você pode oferecer 1000 coisas aí diferentes aí para os seus, cada vez funcionalidades
mais funcionalidades para ir para o seu cliente, certo? Para os pais, né, no caso. Samuel também, já falamos. A Estela é lanche, né? Que lanche também você sempre pode oferecer um complemento, assim, ó, o cara compra um lanche e já oferece uma bebida, né? Vai uma aguinha, um refrigerante, uma cerveja, sei lá, se a pessoa é maior de idade, né? Já oferece alguma coisa para fazer. A Hanna, no caso de tatuagens, certo? No caso de tatuagens, ela pode oferecer para a pessoa, sei lá, um cupom, um outro produto, né? Oferece o teu portfólio todo de desenhos, né? De tatuagem, sei lá, oferece 2 por 1, essas coisas, sabe? Sempre dá para fazer. E nas rações, bom, ração sempre tem alguma mais para oferecer, né? Sempre tem alguma coisa diferente, né? Ah, o cara compra uma ração para gato, já manda uma papinha, né? Manda uma outra papinha, um biscoitinho, um mordedor, um acessório. Aí tem 1000 coisas para você oferecer. Oi, fale. Mais personalizado. Exato. Exato. Uhum. É, é. Starbucks em café é referência, com certeza. Uhum. Exato. É. Uhum. Uhum. Certo. Uhum. E a Starbucks tem agora, assim, ó, eles têm uma linha de produtos novas agora. Eu tenho aqui no supermercado. Starbucks é uma linha de café para máquina, assim, para máquina tipo aquelas máquinas Dolce Gusto. É Dolce Gusto? É, né? Dolce Gusto para o Nespresso também, né? Hã? O da Starbucks é caro para dedéu, né? Mas é bom. Eu não tomo muitos cafés diferentes. Eu gosto muito de café, mas eu tomo café preto. E eu provei alguns desses do Starbucks. Eles são bem bons. São bem bons. Eles têm cafés diferenciados, que eles vendem o pó, inclusive, do café. É caro para dedéu, mas são cafés diferenciados. Então, isso é importante. E essa questão da. Fala, Mayara. Exato. Certo. Aham. Certo.
É certo. Só que, claro, assim, ó. Então, quem é o teu público daí? Quem é o teu público? É aquele cara que está, sei lá, vivendo do auxílio emergencial? Esse não adianta. Ele não vai conseguir. Ele vai comprar o que é mais barato. Por quê? Porque mesmo que ele goste, ele não vai conseguir comprar. E é isso que eu digo assim, ó. Quem é o público de vocês? Certo? Quem é o público que vai lá na livraria comprar um livro para ler e tal? Não é quem está vivendo do auxílio emergencial. Isso é certo. Essa pessoa está pensando em comprar feijão e arroz. E olhe lá, você consegue. Entendeu? Então, é por isso que é importante a gente definir quem é o nosso público, certo? Quem é a pessoa que vai comprar, né? A pessoa que vai comprar a bicicleta. Ah, você vai comprar. Às vezes a pessoa compra uma bicicleta porque é o único meio que eu tenho para ir trabalhar, não consigo nem pagar o ônibus. Então, eu compro a bicicleta para ir trabalhar. Então, às vezes pode ser, né? No caso da bicicleta. Mas, em geral, é por isso que é tão importante a gente saber exatamente quem é o nosso público, né? Oi? Não! Nós estamos aqui para papear mesmo, né? É isso aí. Aham. É a novidade, sabe, gente? A gente tem que ver, assim, ó, por exemplo, assim, ó, quais são as dores dos consumidores, que eles estão, o que está faltando, sabe? Assim, ó, por exemplo, assim, as pessoas estão se comportando de um determinado jeito e o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, para ajudar eles a resolver esse problema? É isso que é uma empresa bacana. É esses diferenciais que precisa, e é exatamente essa a ideia, né, da gente ser menos invasivo. Bom, pessoal, aqui, ó, as dicas práticas para você utilizar, começar a utilizar o Data Science. Uma delas é utilizar o Web Analytics. O Web Analytics ele é feito para detectar padrões de comportamento, certo? A ferramenta mais utilizada, né, para fazer esse tipo de análise é o Google Analytics. E o melhor de tudo é que ele é gratuito, tá? Ele está lá, basta utilizar. Só que tem algumas ferramentas, ó, o Pixel do Facebook, os relatórios gerados pelo Facebook, pelo Instagram também. Só que assim, ó, para isso você precisa estar lá. Então, nem sempre você consegue usar essas ferramentas não estando 100% digital. Se o seu negócio não é 100% digital, é um pouco mais difícil você conseguir esses dados. Só que assim, esses dados, por exemplo, o Google Analytics, ele consegue ler planilhas, por exemplo. Então, se você... eu tenho aí um restaurante, é físico, e eu consigo colocar os dados em planilhas, o Google Analytics, ele lê planilhas também. Então, não é desculpa, né? Não é desculpa da gente não usar esse tipo de ferramenta. Claro que se o seu negócio é 100% digital, é mais fácil, porque daí, assim, ó, você bota a ferramenta, todos os dados já estão lá, né? Então, o negócio, a quantidade de informação que tu consegue obter online é muito maior. Normalmente é bem maior do que se você tem um negócio físico. Mas isso não significa que você não consiga utilizar isso para um negócio também físico, tá? Consegue também. Só que, claro, quando você tem um negócio 100% digital, é mais fácil você obter isso tudo lá, esses dados na internet. E a segunda dica
é priorizar os clientes potencial com base nos dados e a classificação deles, né? Uma das melhores das formas de vender mais, né, é segmentar, é como você vai fazer a comunicação com cada cliente. Era aquilo que a Tayane estava falando, né? Os clientes cada vez mais estão buscando personalização de tratamento, né? Agora, como que você vai personalizar o tratamento? Primeiro, você precisa coletar dados, precisa entender o comportamento, né, de cada cliente. Então, você fazer um atendimento personalizado, né, como a mulher da ligação no dia do aniversário, que era pelo caderninho, isso é personalização. É tipo assim, ó, caramba, eu fiz uma compra na loja e no meu aniversário eu recebo uma ligação de feliz aniversário. Caramba, ou sei lá, um cartão, esse tipo de coisa. Sabe? É muito legal isso. É você fazer um atendimento personalizado sem ser invasivo, tá? Essa questão de você abordar o cliente, a gente precisa tomar o cuidado para não parecer ou não ser invasivo, né? Tem essas ferramentas de e-mail marketing, que tem também várias ferramentas grátis, né? Onde, quando a pessoa faz um cadastro, ela recebe e-mail automaticamente. Tem um WhatsApp também, né? Se você pega o telefone da pessoa, pelo WhatsApp, o WhatsApp você consegue mandar, sei lá, promoções, né? Sei lá, você manda um feliz aniversário pelo WhatsApp, manda sei lá, estamos com saudade de você, faz tempo que você não visita. Olha, isso é legal também, hein? É legal. Então, já existe essa ferramenta pelo WhatsApp também. Então, dá para fazer por e-mail, dá para fazer por WhatsApp, né? Importante que você consiga utilizar alguma ferramenta para entrar em contato aí com os seus clientes. Certo? Bom, pessoal, para essa semana, então, tem duas questões, né? Como que o uso do Data Science pode ajudar o teu negócio? A gente já falou várias coisas aí, né? A gente passou projeto por projeto para saber, né, o que a gente pode usar, né? E quais os meios que você usaria para coletar dados a respeito dos seus clientes? Isso, claro, vai depender, gente, se o teu negócio é digital, ou não é digital. E como que você vai fazer para coletar dados? Ah, sei lá, vou fazer um cadastro. Não, vou usar o Pixel lá do Facebook, os relatórios do Instagram também, sei lá, né? Como que eu vou fazer para coletar os dados a respeito dos seus clientes? Beleza? Estamos entendido? O que nós precisamos fazer? É bem rapidinho, tá, gente? Ó, vamos para um filminho. Eu não mostrei para vocês, eu acho. Eu gosto muito, né? É bem rapidinho, tá? É bem rapidinho o filme, né? Eu gosto muito de olhar, e é importante que a gente olhe para o futuro, né? O que está acontecendo, né, em termos de tecnologia? Então, tem uma feira, né, que acontece uma vez por ano em Las Vegas, e que apresenta as novidades, né, no mundo da tecnologia. Então é importante que a gente dê uma olhadinha. Ele é bem rapidinho, tá? Vamos dar uma olhadinha? O que está acontecendo no mundo da tecnologia? Essa é a última que aconteceu em 2020, uma feira de tecnologia.
Oi, já? Ixi, então deixa eu. Ai, Jesus. Eu já nem mais sei quais são os vídeos que eu já mostrei para vocês. É que ele é tão legal. Ah, se eu já mostrei, desculpa, então. Bom, na próxima eu trago um outro, então. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, fazendo aí as atividades, tá bem? Eu já vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp os materiais da aula de hoje, tá? Já dá para sair. Tchau!